Dia. Bom dia aos participantes, os nossos participantes hoje, pessoal que está de casa nos acompanhando, né? Vamos dar início, então, 11 horas, ao nosso webinar, né, de ESG, da implantação aos resultados. A nossa programação hoje tem previsão de 1 hora, então, nossa conversa. E, né, dando uma contextualização inicial, nosso objetivo hoje, né, é essa conversa, essa troca com vocês e entre os participantes, para falar um pouquinho desse assunto que está muito em voga, né, sobre as oportunidades que podem ser trazidas pelo ESG. Então, uma perspectiva otimista, né, do ESG. Como a gente pode melhorar, então, a nossa reputação junto aos stakeholders, melhorar o engajamento, né, dos colaboradores, uma imagem positiva, né, das empresas junto aos clientes, aos investidores. E para iniciar, então, eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos participantes e pedir para que vocês comentem um pouquinho sobre as percepções de vocês, né, a importância do ESG nos dias atuais. Então, hoje conosco nós temos a Kátia Tokoro, né, conselheira da Codex e também membro do IBCG, né, IBGC, desculpa, que é um Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Né, temos também o Pedro Lins, da Dom Cabral, né, Fundação Dom Cabral, dispensa, né, apresentações, escola de negócios, né, de atuação e padrões nacionais e internacionais, né, que tem essas ações de desenvolvimento, capacitação tanto de executivos quanto empresários e gestores públicos. E também conosco o Tiago Pereira, analista e técnico sênior da Fiergs, né? Para quem não é aqui do Rio Grande do Sul, a Fiergs é a Federação das Indústrias, né, do Estado do Rio Grande do Sul, e atua, então, no desenvolvimento da economia, não só do Estado, mas do país, e também como fonte de instrumentos de competitividade. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho mais, né, sobre vocês, pode ser uma fala breve sobre as percepções, e acho que podemos começar contigo, Kátia. Bom dia a todas e todos. Susan, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com o Tiago e com o Pedro hoje, né? E eu gosto de falar que conversando a gente sempre se aprende. Então, acho que meu objetivo aqui também hoje é estar aprendendo, né? E sempre trazendo uma reflexão, novas provocações, novas perspectivas aqui, acho que para o nosso dia a dia, né? Bom, então eu sou Kátia Tokoro, atuo como conselheira independente, né? Conselheira da Codex, do Grupo Imagem, e também conselheira de administração em outras companhias, e também coordeno um comitê de sustentabilidade numa dessas empresas, né? Então, assim, eu acredito muito na pauta ESG, mas acho que para mim a palavra-chave é integração, né? Então, faz sentido quando ela está totalmente integrada à estratégia do negócio. E acho que no papel de conselheira, né, é fundamental, né? Eu gosto de me definir como uma eterna aprendiz, né, uma lifelong learner, uma lifelong learner, e acho que essa capacitação constante, né, no papel de conselho para melhor servir, né, as empresas em que a gente atua, mas sempre trabalhando a pauta ESG na integração com a estratégia do negócio. Então, acho que a palavra-chave para mim aí também é integração, né? E gosto também, como um papel de conselheira, né, de falar da governança, porque eu acredito realmente que a governança ela ajuda a organizar, né, e a potencializar, eu acho que o E e o S, né, o ambiental e o social, né? Então, governança, para mim, é um tema também chave, né, que também dialoga muito com a questão da integração, a estratégia do negócio. Obrigada, Kátia. Pedro? Bom, obrigada, Susan, obrigada a vocês da Codex, é um prazer estar aqui com vocês em nome da Fundação Dom Cabral, e aí com os meus parceiros, né, Kátia e Tiago, para esse bate-papo sobre ESG. Eu me coloco de uma seguinte forma, mais fácil, Suzana, que eu sou um consultor, né, conselheiro, mentor
professor e voluntário nessa área que hoje nós chamamos de ESG, tenho quase 40 anos de experiência profissional, e também digo que eu tenho uma vasta experiência e vivência pelo planeta. Então, eu estou trabalhando com isso, como eu acabei de dizer, há quase 40 anos, e na área da academia eu desenvolvo diversos projetos dentro da Fundação Dom Cabral, inclusive com vocês aí da Codex, sobre esse novo indicador que a gente pode estar utilizando, que vai ser um dos papos de hoje. Em relação à importância do ESG, eu acredito que eu sou até bastante suspeito, viu, Kátia? Porque quando eu trabalho com isso direto, eu acho que é o máximo. E como você bem colocou, eu acho que a conjugação dessas três palavras, né, de nós termos aí as nossas implicações sociais, ambientais, e também, né, a performance que nós devemos ter na nossa governança, na nossa cultura, é que fazem a diferença nas empresas. Então, eu acredito que hoje, finalmente, né, depois de 18 anos que foi lançado o ESG de 2004, quer dizer, em 2022, esse tema está bastante em voga, eu acredito que ele não tem mais retorno. Né? Ele foi puxado pelo setor financeiro, foi lançado pelo Banco Mundial, e agora o mundo todo está trabalhando com isso, com outros temas correlatos. Então, acho que é importantíssimo que todas as empresas se atentem a isso ou vão correr um sério risco de não serem perenes. Então, se você pensa em perenidade, que a sua empresa se torne uma empresa centenária, você tem que fazer ESG. Obrigada, Pedro. Tiago? Olá, Susan, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí. Bom dia também, Kátia e Pedro. Muito obrigado aí aos amigos da Codex pelo convite de participar desse painel aqui tão qualificado. E, olha, vou tentar acrescentar aqui, mas antes de qualquer fala minha, eu assino embaixo aí tudo que a Kátia e o Pedro comentaram. E, de fato, assim, o que eu acrescento como uma percepção, né, do ESG para a gente fechar essa fala inicial aqui, ou até mesmo da importância dela? É uma agenda de sociedade. O ESG é uma agenda de sociedade, ela trabalha, assim, com um alinhamento com diversos princípios do desenvolvimento sustentável, né? É uma roupagem que traz esse alinhamento e faz com que, efetivamente, as empresas tragam o seu negócio ao alinhamento de todas essas agendas, de toda essa complexidade, principalmente enfrentando e trazendo contribuições a diversas pautas globais e locais, que acho que a gente vai ter um pouco de tempo para conversar aqui hoje. É claro que essa importância ela envolve não apenas essa agenda social, mas traz, sim, uma abertura de negócios importantes, uma abertura de mercado importante para as empresas, como o Pedro colocou, né? É uma tendência, né, para a questão de busca de investidores, relações com as partes interessadas, a relação, a proximidade com o consumidor, com o investidor, né? A transparência, né? Acesso a recursos financeiros. Então, a gente tem uma série de pontos aí importantes. E, é claro, a agenda de sustentabilidade, ela é a pauta, né? Ela é a agenda indutora para a retomada da economia nos próximos anos, ou até nos próximos 100 anos, né, Pedro? Então, nos próximos séculos, né, Tiago? Nos próximos séculos, exato. Então, de fato, eu acho que essa percepção de se trabalhar os alinhamentos dos negócios com uma agenda de sociedade, pensando no coletivo, esse é o grande desafio, né? Gerar negócio nesse cenário, essa é a minha percepção aí. E agora a gente vai conversando um pouco de cada aspecto aí, né, Susan? Isso aí, muito obrigada. Aproveitando também a fala de vocês, e também falar para o pessoal que nos acompanha que a Codex atua muito nesse sentido, né, de busca promover o desenvolvimento sustentável, né, através da tecnologia e com o uso da geotecnologia. E hoje, né, nas unidades, nós temos atuação em projetos em setores diversos. Então, é possível, né, fazer essa atuação tanto na área de governo, meio ambiente, saneamento, saúde, eletricidade, a parte rural também.
E aproveitando isso, então, eu queria perguntar, começando com o Pedro, Pedro, quais as oportunidades, ou talvez as principais oportunidades que as empresas podem obter com as práticas de ESG? Suzana, acho que só vou reforçar um pouquinho para as pessoas se lembrarem, né? ESG, ele é um acrônimo de 3 palavras, ambiental, social e governança, né, em inglês, Environment, Social e Governance, e ele foi lançado em 2004, né, pelo Banco Mundial, através de uma parceria com o Pacto Global, que desenvolve os ODS, e com instituições financeiras de 9 países na época. Hoje, praticamente todas as instituições financeiras são signatárias ou estão ligadas com esse processo. E o grande objetivo, né, através desse paper escrito, eu recomendo a todos vocês lerem, o Who Cares Win, né, quem se preocupa ganha, ele fala como é que obteria o apoio do sistema financeiro para os temas de ESG, né, os 3 pilares, econômico, social e ambiental. Durante quase uma década, esse tema ficou parado, quando, em meados dessa década, né, o Larry Fink, né, o presidente da BlackRock, começou a enviar umas cartas para os presidentes das empresas onde a BlackRock investe. Então, a BlackRock é uma das maiores empresas de investimento do mundo, algo em torno aí de 9, 10 trilhões de dólares de patrimônio, e ele começou a exigir que esses CEOs começassem a se preocupar com ESG para ter resultados ou para que a empresa dele, o fundo de investimento deles, começassem a investir ou a manter esses investimentos. Então, a primeira grande oportunidade é você ter, na minha opinião, dinheiro barato. Eu brinco assim, não quer fazer ESG por nada, faz para ganhar dinheiro, porque dá dinheiro, né? Ou pelo menos você economiza dinheiro. O segundo ponto, como o Tiago falou e a Kátia também, ele é uma agenda nossa, é uma agenda do ser humano, é uma agenda da humanidade. Então, não é uma agenda do Pedro, não é uma agenda da Susan, não é uma agenda da Kátia. E dentro disso, quando nós começamos a olhar, por exemplo, os stakeholders normais de uma empresa, muitas dessas empresas elas ficam olhando a gestão de risco de ESG, porque o mercado financeiro faz esse processo de gestão de risco. Eu tenho menos risco, esse custo do meu dinheiro corre menos risco, eu posso fazer um spread menor. Mas a gente tem que olhar a gestão das oportunidades. Então, quando você fala, por exemplo, mídia, ao invés de eu ficar me preocupando com o risco de perda de reputação, eu devo olhar a oportunidade na mídia que ela valorize a minha marca. Por exemplo, quando nós tivemos o início da pandemia, todo mundo aqui deve se lembrar, a Rede Globo nunca fez nenhuma propaganda de nenhuma empresa no Jornal Nacional, que é o seu produto de maior valor, e durante meses ela mostrava as melhores práticas dessas empresas no início da pandemia. Ficou pelo menos uns 6, 8 meses. Então você tem vantagens de que a mídia pode te valorizar. Outra oportunidade que você tem é com relação, por exemplo, aos seus clientes. Como é que a gente se defende, por exemplo, de evitar que entre um concorrente? Nós não temos esse controle. Isso vem da macroeconomia. Se um concorrente quiser entrar, isso não é uma responsabilidade nossa, nós não temos como evitar. Mas eu consigo aumentar a satisfação e a fidelização desse cliente através de ações de ESG. Então, quando eu faço investimentos nas comunidades onde eu estou inserido e quando eu faço investimentos, por exemplo, para mitigar as minhas externalidades negativas. Então, eu brinco assim, não olhe para a curva de risco da sua empresa em relação a ESG, olhe para a curva de oportunidade. E eu acho que através, inclusive, do diagnóstico que vocês estão lançando, a gente conversou muito sobre isso, a gente leva as pessoas a olhar para as oportunidades que ela tem. Então, olhem as oportunidades e não os riscos de ESG. Exatamente. Kátia, aproveitando também, né, toda a tua experiência em governança corporativa, poderia comentar também um pouquinho sobre essa tua visão de oportunidades que as empresas podem ter e também um pouco sobre as dificuldades na implementação, né, nessas empresas. Eu vou, assim, Pedro, também vou só complementar o que você comentou, né? Por favor.
Assim, vou dar até um exemplo. Num programa de trainee que eu acompanhei recentemente, 2 pontos eram frequentemente aqui perguntados pelos candidatos, né? Políticas de diversidade, equidade e inclusão. Então, esse é um tema totalmente ligado ao S, né, que é ao social, à sociedade. E depois vou explorar um pouquinho mais, porque entendemos aqui que o tema também de diversidade, equidade e inclusão, ele é importante para a longevidade, para a sustentabilidade das empresas e dos negócios, né? Então, esse é um tema também que é uma oportunidade, né? Atrelada à pauta ESG, clientes também, né? Então, na Codex a gente já vive isso, né? Então, clientes já começam a perguntar, né, sobre práticas aqui, boas práticas associadas à pauta também de sustentabilidade para os seus fornecedores, né? Então, a forma de você atrair novos clientes também, então atrair e reter talentos, né, que é um desafio para qualquer empresa, seja ela de pequeno, médio, grande porte, uma startup, uma scale-up, enfim, né? Todas as empresas têm, né? A empresa precisa de gente boa trabalhando, então esse é um desafio que está associado à pauta ESG, atração e retenção de talentos, né? Clientes, né? Lembrando que essa geração mais nova, né, já vem com esse tema embedded, já é nativo, né? A minha geração, a do Pedro, a gente tem aprendido muito, né? Mas assim, a nova geração já vem com isso de forma genuína, né? Então, para os clientes, né, de hoje, né, do futuro, essa é uma pauta extremamente relevante, pensando em cadeia de suprimentos, né? Então, como é que você também tem a responsabilidade de comprar, né, de fornecedores também que têm essa preocupação e essa prática, né? E isso engata também com temas, às vezes, de reputação, né? Então, você, enfim, comprar de algum fornecedor que não tenha respeito a práticas de direitos humanos e outras, né? Então, é outro ponto de atenção e é uma oportunidade, é um risco, mas é uma oportunidade, né? Cultura, né? Então, a gente não falou ainda de cultura organizacional, mas esse é um ponto também que está muito atrelado a essa pauta, e aí volta a conectar com a minha fala inicial, diversidade, equidade e inclusão, né? Porque por 2 motivos, né? Atração e retenção de talentos, a diversidade ela favorece um ambiente mais inovador, né? E hoje não tem empresa também que seja sustentável, seja longeva, sem inovação, né? Então a diversidade ela traz olhares diferentes, traz uma visão contraditória, mas fomenta discussões, né? E um olhar diferente, apontando aqui para o futuro, para a inovação. Então, a pauta é super importante para a inovação. E, de novo, é uma pauta que ajuda na construção de uma cultura organizacional saudável, sustentável, né, e que esteja aqui sempre olhando para frente, né, antecipando tendências, né, e buscando aqui os próximos, para as empresas centenárias, que são poucas, né, buscando os próximos 100 anos, né. Tá? E como desafios, né, eu gosto de comparar, eu gosto muito de falar de governança como uma jornada, né? Então, qual é a melhor governança para aquela empresa? É a melhor possível para aquele momento, para aquele contexto, para aquele nível de maturidade, para aquela capacidade de investimento. Tá? Mas a mensagem que eu queria deixar aqui, que o importante é começar. Tá? Então, para a gente começar, uma jornada, para mim, é uma jornada sem fim, né? O sarrafo, eu acho que ele tem que estar sempre indo para patamares superiores, então eu pulei aquele sarrafo, eu vou colocar ele num patamar um pouco mais alto. Então, eu encaro governança e, consequentemente, ESG como uma jornada evolutiva, né? Com alvos móveis e uma jornada sem fim. Né? Então, o mais importante aqui é começar, tá? E como? Da forma que você puder, mas comece. Obrigada, Kátia. Tiago, queria aproveitar também e saber um pouco de ti, sobre o que tu acha sobre essas dificuldades, se concorda também, ou se tem talvez uma visão diferente por parte da indústria,
E a gente sabe que a Fiergs tem atuação em conselhos de meio ambiente também e outras câmaras técnicas. Então, se puder trazer essa visão também de outras dificuldades que possam ter inicialmente na implementação. E se tu tem alguns exemplos ou comentar um pouco sobre como que a tecnologia pode auxiliar nessa situação também. É claro, Suzana. Não, de fato, o que eu imagino, acho que não seria tanto nem dificuldades, são desafios mesmos, né? Eu concordo com a Kátia no ponto de vista que ela coloca, que nós estamos numa jornada ainda, nós estamos numa caminhada que vamos de forma gradativa tendo as percepções, quais níveis de maturidade de cada uma dessas agendas, como é que nós podemos nos conectar, como o nosso negócio pode realmente contribuir, em que nível, em que intensidade, e a partir daquele momento, em diversos aspectos, né? Eu acho que a dificuldade ela é perceptível pela grande complexidade das pautas, né? A gente não fala de questões fáceis de você se envolver e penetrar, discutir ou até mesmo transformar ou impactar, né? E aí algumas agendas aí pela experiência tanto no Conselho da Agroindústria como no Conselho de Meio Ambiente da FIEX, qual eu sou o executivo lá e sou responsável por auxiliar e capitanear essas agendas. A agenda do clima é uma delas, né? Então, olha que dificuldade, você está trabalhando aí em algo extremamente desafiador, algo realmente que você tem a contribuir, mas qual é o seu peso na contribuição global? Como é que você vai inserir isso? Quais são as mitigações que você pode fazer? Como você não desanima para trabalhar essa agenda? Como você coloca essa percepção à frente? Todas as agendas sociais de governança que a Kátia também coloca são pontos desafiadores, mas eu acredito também que a percepção e a avaliação do impacto do negócio em relação à agenda ESG é um desafio hoje para a maioria das empresas para iniciar, né? Começar a fazer realmente essa avaliação. E eu acredito também que a padronização e os parâmetros comparativos, né? Essa integração, que também a Kátia e o Pedro citaram, são pontos que precisam ser amadurecidos nessa jornada, que, como o Pedro disse, já iniciou lá em 2004, mas agora é que vem tomando uma roupagem, né, incorporando, internalizando dentro das organizações de uma forma mais intensa. E até sobre esse aspecto realmente de padronização, né, tive a oportunidade agora, nesse ano, diversas vezes de conversar com o Mário Esper, aí, o Mário Esper é o presidente da BNT, né, no Brasil hoje, e ele conversando com ele sobre a agenda ESG, ele comentou que a BNT estaria criando um grupo aí para construir uma norma sobre a ESG, né, e assim o fez, até recebi uma mensagem dele aí, foi criada uma comissão de estudo especial na BNT, né, a comissão 256, criada em 4 de março, para também trabalhar numa norma BNT sobre o ESG, né? Algo extremamente desafiador também, mas que é importante a gente ter minimamente uma base para fins de comparação, de análise. E aí eu acho que entra um pouco a tecnologia que você comentou, né, Susan? Eu acho que a tecnologia ela é realmente uma ferramenta, ela é uma aliada para auxiliar tanto na obtenção de dados, como na verificação, na análise de impactos, nessa inserção de uma resposta rápida a partir das informações do acesso que tem, como eu vou realmente utilizar de uma avaliação específica para me saber qual é o alvo, né? Onde eu estou e aonde eu desejo chegar. E até mesmo para fins de evidência, para fins de transparência e reportes, ou até mesmo de relações comerciais, né? A gente está, hoje na Fiergs discutindo, a gente pensa muito em uma agenda específica de transformação, que a gente falou muito dessa parte de aspectos sociais e ambientais, essa agenda social, mas existem hoje mercados específicos, como o Reino Unido, União Europeia, Estados Unidos, que estão criando políticas de combate ao desmatamento. E imagina, eles estão criando normas hoje no qual querem saber a origem dos produtos que estão sendo adquiridos por eles, né? Inclusive, a União Europeia pensa em pauta de área desmatada legalmente desmatada, não é nem as áreas ilegais. Então, pensando em geotecnologias também, que é uma agenda que a Codex também trabalha, como é que eu
como é que eu, dentro desses mercados, como o setor de proteína animal, como papel e celulose, como outros mercados que são alvos aí de críticas relacionadas ao desmatamento, como eu me posiciono, como eu demonstro com transparência eu não estar não estar contribuindo, né, com a agenda de biodiversidade, desmatamento, uma agenda ambiental, aspecto social com povos tradicionais dessas regiões também, como potencializo essa relação com eles. Então, acho que o uso da tecnologia ela permite também uma demonstração disso, ela facilita demais, é uma ferramenta aliada aí para toda essa complexidade, né, de pautas, de indicadores, de agendas que nós temos hoje, né? Obrigada, Tiago. Vou só dar um exemplo aqui, né, da tecnologia, é o que a gente está fazendo aqui agora, no Zoom. Né? A gente estava até conversando aqui antes. O Tiago está em Porto Alegre, o Pedro em Aqui Campinas. em São Paulo, né? Eu no Rio de Janeiro, a Susan também em Porto Alegre. Se a gente fosse se reunir para fazer um bate-papo desse presencialmente, né? Olha o consumo de carbono aqui, que a gente só desse deslocamento, né, que teríamos aqui. Né? Então, a tecnologia nos permite isso também. Essa facilidade, a gente poder integrar pessoas que estão em locais distintos, né? Então tem o aspecto social, né? E também tem o ambiental também, né? Verdade. Aproveitando já esse gancho, Pedro, quando a gente fala então dessa transformação digital que vem crescendo muito nos últimos anos, com a tua experiência de muitos anos, que nem tu comentou, né? De algumas décadas também de ESG, do mercado, do dia a dia, das monitorias que tu vem fazendo, como que a gente poderia falar de ESG para empresas de pequeno porte, por exemplo, pequeno, médio porte, para mostrar também, né, que não são só as grandes empresas. Então, o que a gente poderia falar dessa união, dessa relação de tecnologia, ESG e empresas de pequeno e médio porte? Bom, primeiro ponto, acho que é o de trás para frente, Suzane, que primeiro, ESG não é exclusivo de grande empresa. ESG é exclusivo da humanidade, como eu coloquei no começo. Nós que teremos ou seremos ESG ou não. Eu digo o seguinte, ESG é um processo de tomada de decisão. Se a sua empresa será ou não ESG, e quem vai decidir isso é o dono da empresa, o acionista, ou o CEO. Então, essa pessoa com o grupo de trabalho dele. Então, aí não importa se é, vamos dizer, uma pequena padaria, eu estou falando de microempresa, uma MEI, ou uma média empresa, né, uma empresa aí com 200, 300 mil funcionários, ou as grandes corporações, que a gente conhece muito bem. Todas elas podem fazer isso. Hoje, né, eu acabei de desenvolver, como você comentou, uma monitoria na fundação que a gente está avaliando os estágios de ESG dentro das corporações, em cima de 7 dimensões. Então, você vai ver desde a resposta que você dá à sua comunidade ou nas comunidades onde você está inserido, aos seus acionistas, aos seus investidores e também aos seus stakeholders, até a sua intenção estratégica. Então, minha grande pergunta para um pequeno empresário, uma pequena empresária, a primeira coisa é, qual é a sua ambição no tema? Se for para fazer greenwash, não faz ESG não, porque não vai dar certo. Alguém vai acabar descobrindo. Se for uma intenção real, uma ambição específica, não importa o que pilar você pegue. O ambiental, se você tem, vamos dizer, mais externalidades negativas. O social, se você está envolvido com muitas pessoas, né? Ou numa comunidade, ou no número de colaboradores que você tem. Ou na governança, se você quiser realmente levar a sua empresa para a perenidade. Eu não conheço nenhuma empresa centenária que não seja ESG. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, como é que você pode usar essas tecnologias? O que a gente está fazendo aqui, como a própria Kátia comentou, de estarmos, né, em multi-estados, podemos estar em multi-países, eu poderia estar em qualquer lugar do mundo, como qualquer um de nós 4, e a gente teria essa conectividade. Nós estamos aqui hoje com aproximadamente 90 participantes, provavelmente eles são de dezenas de diferentes localidades, estão aqui conectados. Eu posso fazer a mesma coisa em relação à ESG. Desde utilizar, né, esse novo diagnóstico que a Codex desenvolveu, que eu acho o máximo para eu perceber aonde eu estou, quer dizer, aonde está inserida a minha empresa dentro
da minha indústria ou dentro do meu setor, até fazer essa análise dos estágios e falar assim, eu estou no estágio inicial ou já estou no estágio transformador? Se eu estou no estágio elementar, o que eu tenho que fazer para subir para o segundo estágio? Para o engajado, para chegar no inovador, para chegar no transformador. E é uma questão de decisão, né? Para mim, ESG é um processo de tomada de decisão. As pessoas serão, quando eu falo as pessoas físicas e jurídicas, se elas quiserem. Toda pessoa jurídica vai depender de uma decisão de uma pessoa física. Então, nós já estamos falando do ESG. Na área de governança, a Kátia aqui é uma grande especialista, eu acho importantíssimo. Então, hoje você não vê nenhuma grande organização do mundo, né, que não trate deste processo. E nós estamos implementando num outro projeto da Fundação como é que a gente vai levar isso para a cadeia de valor. Desde preocupações com mudanças climáticas, porque não adianta eu ter uma grande corporação onde a minha cadeia de valor tem impactos elevados, por exemplo, uma mineradora, ou uma empresa que tenha impactos elevados quando eu tenho um número de funcionários muito grandes, por exemplo, uma prestadora de serviço ou um comércio. Se eu pego um grande varejo, eu estou falando em centenas, dezenas de milhares de colaboradores. Se eu pego uma empresa ligada a serviços, por exemplo, de telemarketing, tem 60, 50, 70 mil colaboradores. Olha o impacto social que ele tem se ele fizer uma ação, por exemplo, da atração e retenção de talentos, como a Kátia colocou no começo. Ou se ele faz uma ação de mitigar ou reduzir o transporte dessas pessoas. Então, a tecnologia para essas empresas é o máximo. Por quê? Porque eu tenho o serviço e não preciso levar todo mundo para um único espaço, as pessoas podem fazer isso das suas casas, e eu tenho uma redução enorme do meu impacto, por exemplo, ambiental. Kátia, acho que a gente gostaria também de ouvir um pouco de exemplos também. Eu vou estar, assim, até conectando aqui, e o Pedro, acho que falou com propriedade, né? Vale para grandes, médias, pequenas, estatais, startups, scale-ups, acho que todas deveriam ter esse olhar, né? E qual? É o melhor possível naquele momento, mas o importante é começar. E aí, fazendo uma conexão, eu gosto de falar isso com as pessoas, muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que eu, né? Um CNPJ é um conjunto de CPFs, né? O que eu Então, o posso que fazer? eu, como pessoa física, também posso Uhum. fazer dentro desse contexto, né? Eu, no meu dia a dia, eu como uma profissional, enfim, né? Como uma empreendedora, um empresário, uma executiva, o que eu posso fazer em prol também dessa pauta, né? Então, como pessoa física, né? Eu sempre gosto de dizer que a gente pode praticar, né? Talvez de 3 formas, né? Então, a primeira é meus hábitos de consumo, né? Será que eu consumo de forma consciente, né? Então, eu tenho mudado alguns hábitos de consumo, né? Tenho buscado consumir mais de produtores que estão mais próximos aqui de onde eu moro, né? Privilegiar o comércio local, orgânicos, produtos de limpeza também biodegradáveis, em que eu posso retornar a embalagem também, então aumenta aqui a possibilidade de reciclagem, enfim. Então, acho que o consumo consciente, será que eu consumo mais do que eu preciso também? Né? Então, na pandemia, eu me desfiz de muita coisa, né? A gente tem muita coisa. Então, acho que é um consumo consciente, então vale para mim na minha vida pessoal, mas vale quando eu tomo decisões no nome da empresa. Será que a empresa também consome de forma consciente, compra de fornecedores também com esse cuidado, né? Então, acho que é o primeiro ponto. Segundo, vale para mim como pessoa física, vale para aplicar também no ambiente aqui de empresas, né? Depois, assim, consumir. Sobrou algum dinheirinho no final do mês, né? Então, o que eu faço com esse dinheiro, né? Eu posso investir. Então, será que eu também, na hora que eu invisto dinheiro, meu dinheiro pessoa física, né? Ou dinheiro da empresa, eu escolho investimentos também, eu tenho cuidado ao escolher também os investimentos que eu faço? Invisto em empresas também que têm essa preocupação com a sustentabilidade, com boas práticas ESG? Então, isso a gente pode fazer como pessoa física e a gente pode fazer na empresa também. Então, onde é que eu invisto parte do meu patrimônio, ou patrimônio da empresa? Aí, terceiro, né, depois que eu, enfim, consumi o que eu precisava, consegui guardar um pouquinho de dinheiro, investir um pouquinho, né, sobrou alguma coisa, né, eu posso doar.
né? Então, escolher também, e doação não precisa ser doação de dinheiro, pode ser doação do meu tempo, que acho que hoje é um dos bens mais preciosos que nós temos, né? Então, eu posso doar um pouco do meu tempo, do meu conhecimento, enfim, para contribuir, né, com a comunidade, com a sociedade, né, bem pontuada pelo Tiago, com as pessoas que estão no meu entorno, né? Então, acho que esse também seria a forma de contribuir. Então, as empresas podem contribuir com investimento social privado, investimento incentivado, né, com benefícios tributários, né, e a gente, pessoa física, pode contribuir, né, ou doando bens materiais, né, ou doando o nosso tempo, né, ajudando pessoas, ajudando empresas, né, contribuindo para a sociedade, a comunidade em que a gente está inserido. Então, gosto de falar, de pensar sempre nessas 3 possibilidades que dá para a gente praticar dentro de casa, né, e dá para a gente praticar no nosso ambiente profissional também. E essa é uma mensagem muito boa e muito bonita que a gente queria trazer também para todo mundo que está participando, que todo mundo consegue, pode fazer algo, né? Trazendo também um pouco do que o Pedro comentou antes sobre o diagnóstico também e sobre a Legaro, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. A gente sabe que o diagnóstico, né, ESG, pode levar as empresas a estender o que elas já fazem bem, né, e organizar também, né, fazer um organizar complemento, e implementar as ações no dia a dia. Acho que daí eu já posso passar para ti, Kátia, depois a gente passa para o Pedro. A gente queria ouvir um pouquinho sobre a relevância de fazer esse diagnóstico, então, ESG. Tá, só um complemento que eu acho que é super importante, né? O tema ESG é um tema amplo. Então, acho que por onde começar, acho que faltou um pouco da minha resposta na minha resposta inicial. É importante que as empresas, qualquer porte, né, elas façam uma matriz de materialidade. O que é a matriz de materialidade? Né? Entender, de acordo com a natureza do negócio, o negócio core da companhia, né? Ela entender o que faz mais sentido e começar daqueles temas que geram mais impacto. Tá? E aí você consegue priorizar, né, e facilitar a sua jornada ESG. Né? Então, eu esqueci de comentar esse ponto que para mim é super importante. Deixa eu só entrar aqui. Então, Susana, já estou olhando aqui algumas perguntas, estou achando ótimo. Paula, Gabriel estão aqui com algumas coisas bastante positivas. Mas esse ponto que você está colocando, Paula, a respeito do cenário, né, que eu coloquei, realmente, vamos dizer, quem trouxe a agenda mais forte foi o setor financeiro. Mas eu brinco assim, você acha que banqueiro, a partir de ontem, se tornou um eco-chato ou um bio-desagradável? Eu acho que não. Eles estão defendendo uma coisa que qualquer um defenderia, que é a gestão de risco. E aí, quais são as vantagens? Né? O que as empresas ganham? Primeiro, eu coloco um ganho moral. Nós temos a responsabilidade de manter, sem ser eco-chato ou biodesagradável, essa pequena nave espacial na qual nós viajamos a 36 mil quilômetros por hora em volta do Sol. Esse negócio do Elon Musk levar a gente para Marte pode até ser, vai acontecer, mas não vai levar 8 bilhões de pessoas. Não tem possibilidade de morar lá. Então, a gente cuida daqui ou a gente perde o que está aqui. E aí fica alguma coisa em relação à regulamentação que beneficie essa implementação. Infelizmente, não. E eu queria colocar um outro ponto, Paula. Será que a gente precisa de regulação para ter benefício? A gente sempre pensa nos nossos direitos em relação a tudo no Brasil e no mundo. E quais são os nossos deveres? Então, quando a Kátia fala que ela está mudando o nível de consumo dela com um direcionamento, coisa simples, né? Você faz compostagem do seu lixo orgânico na sua casa ou faz uma destinação correta? Não adianta falar que tem uma empresa que produz plástico quando eu jogo garrafa PET na rua. Então, o bala de papel, o pacote de biscoito, todos eles vêm dessas matérias-primas e que a gente poderia fazer uma destinação. Eu tenho assim, exemplos de grandes empresas. Né? Se eu perguntar para você, qual foi a última vez que você viu a Natura falar alguma coisa que ela é uma empresa sustentável? Ela nunca falou. E se eu perguntar aqui para as 86 pessoas, 87 pessoas que estão aqui, que exemplo de empresa brasileira a gente tem como empresa sustentável, grande parte de vocês responde Natura.
Eu faço um projeto, uma favela em São Paulo, chamado-se Paraisópolis. E nessa favela, você estava perguntando sobre pequenas empresas, né, Suzy? Essa favela tem um salão de cabeleireiro, com 2 cabeleireiras. E qual é a proposta de sustentabilidade delas? Elas falam isso, elas ainda não sabem falar ESG, mas elas falam a proposta de sustentabilidade. A proposta de sustentabilidade delas, Thiago, é divertidíssima. Elas usam shampoo e creme rinse, agora acabei de entregar a minha idade, né? Shampoo e creme rinse, biodegradável. Então, imagina, Kátia, um pequeno salão com 2 cabeleireiras dentro de uma favela que colocam na sua propaganda, na porta do salão, está lá escrito: nós usamos produtos biodegradáveis. É a forma que ela encontrou de fazer ESG. Ela está fazendo na parte ambiental. Óbvio, ela está ampliando os consumidores delas que estão preocupados com, por exemplo, poluição de rio. Então, você pode fazer isso numa pequena ação na sua casa, numa grande operação, como a Natura faz na obtenção das matérias-primas que elas usam da Amazônia, que ela não faz como é que chama? Captação de matéria-prima predativa, ela preserva as árvores e as suas fontes de matéria-prima, até um pequeno salão de cabeleireiro dentro de uma favela. Então, assim, é um processo de tomada de decisão, Paula. Se você será ou não, a decisão é sua, não é de ninguém mais. Se a decisão for sua, veja o que é possível. O que eu coloco como uma grande oportunidade, Susan, através do diagnóstico, é você saber em que posição você está. A pior coisa do mundo é falar assim: vou fazer uma maratona. Quanto eu tenho de resistência para correr 42 quilômetros e 195 metros? Se você não testar, você não sabe. Se você testar e trabalhar e treinar e for atrás, você consegue. Eu fiz 2 vezes, com 55 e 60 anos, 2 maratonas. Então, assim, tem que ter uma decisão, tem que ter uma vontade de fazer. Se a sua empresa vai ser ESG ou não, é uma decisão sua, não importa o tamanho do seu negócio. Eu te trago exemplos de qualquer tamanho, praticamente de qualquer país do mundo, que a gente tem esses exemplos. E não é só uma questão, na minha opinião, financeira. É uma questão de moralidade, de responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós temos. Eu só tenho essa nave espacial, eu não tenho outra. Então, eu vou ter que tomar conta dessa aqui se eu quiser continuar vivendo aqui. Tiago, aproveitando, ia pedir também um pouco dessa visão que tu tem, tanto profissional quanto pessoal também, sobre essa relevância de se fazer o diagnóstico, utilizando também ali um pouco do que a Kátia e o Pedro comentou, né, que faz parte dessa nossa opinião comum de ESG e de práticas e organização. Queria ouvir um pouquinho de ti também sobre isso e acrescentar já mais uma pergunta, que é o que a gente pode fazer depois do diagnóstico, porque a gente faz o diagnóstico, né, é possível, e o que a gente faz depois também. Então, a relevância de se fazer um diagnóstico e depois o que eu faço. Perfeito, Susan. A conversa aqui está bem inspiradora aqui, né? Empolgante aqui, estou aprendendo bastante. O que eu gostaria de comentar só, Susan, um parênteses aí antes em relação à questão da micro e pequena empresa que acontece. Eu acho que todos esses movimentos que foram ditos aqui, eles são, realmente acontecem, são importantes. A decisão é realmente de quem está lá capitaneando, de fazer ou não fazer, mas o que nós estamos observando também em relação às grandes empresas, a percepção delas de puxar também um pouco as médias e pequenas para entrar na agenda ESG, sabe? Porque, de fato, é claro, a gente fala muito de educação, de informação, desse trabalho que nós estamos fazendo aqui, mas, assim, muitas empresas de maior porte que estão trabalhando com seus fornecedores lá, né, pegando a cadeia ali, que traz suprimentos para essa grande empresa e também questionando e provocando, né, esse pensar, essa organização, levando informação, buscando parâmetros para manter essa relação comercial de fornecimento para essas micro e pequenas empresas, né? Isso acontece bastante.
Há uma conversa, inclusive, da Fiergs hoje com o Sebrae, né? A gente tem fazendo algumas reflexões sobre isso, para ver como é que a gente poderia também aprimorar e ampliar esse tipo de iniciativa, para que as grandes empresas também possam contribuir e chegar, né, fazer com que a agenda ESG também tenha uma maior força, principalmente nas pequenas e médias indústrias, né? E o diagnóstico, como bem pontuado aí pelo Pedro e pela Kátia, o diagnóstico serve para saber exatamente onde a minha empresa está em relação a determinada agenda que eu estou diagnosticando lá, né, dentro dessa complexidade. Então, onde eu estou, né? Vou pegar o exemplo do Pedro aqui, né? Minha condição física hoje tem condição de percorrer uma maratona, obviamente, no diagnóstico que eu estou fazendo, eu tenho um peso adequado, tenho uma estrutura muscular, né, de resistência. O que eu preciso? Esse é um ponto importante também, né? Que tipo de diagnóstico eu preciso para chegar nessas conclusões? Eu preciso de um diagnóstico assertivo, né? E qual é o meu objetivo? A gente tem, conversando aí com alguns colegas e até algumas reflexões também nossas, e vendo um pouco do que algumas empresas tratam, né? A gente tem agora, é claro que a agenda do clima tá muito em voga, né? Então, toda essa discussão do CBAM aí, da entrada de produtos, do footprint aí, das emissões, né? Tem algumas empresas, né, que tentam de alguma maneira levar a agenda assim, olha, o que a gente não... Olha, vamos começar a botar lá na marca do nosso produto o quanto ele mede de CO2, o que ele emite de CO2 e tal. Mas a empresa no todo já tem um inventário de emissões, ela já sabe o que ela emite, ela já sabe a contribuição que ela tem hoje, né, para poder avançar e chegar efetivamente a ter uma avaliação precisa, o que pode ser feito para adaptação, a parte de água também, né, pegada hídrica, é uma agenda também ambiental muito forte que se fala, né, olha, qual é a pegada hídrica do meu produto hoje, mas eu sei hoje, efetivamente, quanto a minha empresa consome de água, né, quais são as perdas que eu tenho que podem ser reduzidas, que práticas de reuso podem ser implementadas, ou de captação de água da chuva. Então, vejo que o diagnóstico ele é a base para mim saber aonde eu estou, né? E os resultados eles vão servir realmente para um planejamento para início da minha jornada, com todas as ponderações aqui, ressalvas que tanto a Kátia e o Pedro fizeram. De fato, eu acho que esses são os principais aspectos. Sem um diagnóstico, fica praticamente impossível você definir algo que você vai conseguir gradativamente chegar e até mesmo estabelecer aquelas ações de maior impacto e definir as prioridades, né? Porque você não vai conseguir fazer tudo, todas as agendas, né? Tanto da governança, em aspectos específicos, você vai trabalhar lá com, por exemplo, a igualdade de gênero, toda a questão, né, de equiparação salarial, outras agendas importantes relacionadas a aspectos sociais, de trabalho, renda. Então, né, fora as agendas, as pautas ambientais. Então, de fato, eu entendo dessa forma. Muito obrigada. Estava dando uma olhada aqui no tempo, estamos próximos do meio-dia. Nós recebemos algumas perguntas, então vou ler algumas aqui que eu já consegui captar e acho que daí as demais a gente passa para vocês depois, para a gente dar retorno para o pessoal. Aí uma delas que eu anotei aqui, que foi da Bárbara, que é o seguinte, eu vou deixar em aberto, daí vocês podem ir comentando. O ESG pode ser considerado uma evolução do compliance nas corporações? Nesse sentido, as metodologias já utilizadas nos programas de compliance podem ser aproveitadas na agenda ESG? Eu posso começar. Eu vejo assim, Bárbara, o compliance, né, eu gosto mais de falar talvez do tripé, né? Então, talvez você tenha ouvido falar do tripé GRC, que é governança, risco e compliance, né? Então, acho que é um tripé que é sempre retroalimentado e retroalimentável, né? E aí, pegando aqui o G, que, de novo, é o que dá o amálgama para o GRC, né?
o G ele também faz parte do acrônimo ESG, né? Então, de forma assim, simples, né? Mas de forma muito objetiva, sim. O compliance também faz parte aqui do G, né? E o G faz parte do ESG. Eu também concordo que faz parte, sim, né, Kátia, como você está bem colocando, e principalmente é quando você olha, né, como você falou, né, do GRC, como essas empresas podem fazer isso. Então, quando a gente fala de governança, quando a gente está falando desse processo, no fundo, a gente está falando de 4 ou 5 pontos que, na minha opinião, todas as empresas já fazem. Então, quando a gente fala de governança, a gente não está falando sobre o direito dos acionistas, a gestão de risco, transparência fiscal, anticorrupção, são ligações ao compliance. Então, eles estão interligados. Quando a gente fala sobre ambiental, desde mudanças climáticas até o uso de recursos e a destinação dos nossos resíduos. Se você não faz isso corretamente, você não está se cuidando. E na parte social, você vai desde saúde, segurança do trabalho, os direitos dos seus trabalhadores, mas também com as suas responsabilidades sociais e os seus impactos nas comunidades onde vocês estão inseridos. Então, acho gozado, muita empresa fala assim, então eu estou cuidando da comunidade do entorno. Quer dizer, você é o principal, a comunidade está em volta. Então, você é o Deus e está todo mundo ali dando a benção para você. Não, você está inserido numa comunidade. Pedro, mas quando eu montei a fábrica 100 anos atrás, era uma área rural. Hoje a cidade cresceu. Legal, a cidade te envolveu, mas você está inserido nessa comunidade. Então, olhando essas perguntas, eu acho que sim, a parte do compliance tem a ver com esse processo. E eu queria só puxar aqui um outro ponto do Paulo, falando sobre o processo de tomada de decisão, né, em relação a isso. E o Brasil, Paulo, o que eu posso dizer? Nós temos excelentes exemplos, nós temos benchmarks em diversas áreas, não só na área de serviços, ou na área de indústria, ou na área de comércio, mas temos dezenas de empresas que são benchmarks globais e tem muita gente que está aprendendo. E o que eu vejo, como o Tiago comentou, não é só se preocupar com a parte de que quadrante nós estamos em cima disso, mas quando você faz o diagnóstico, e eu acho que o Legaro é uma excelente ferramenta para você avaliar, você pode começar a olhar uma série de dimensões. No social, como é que está a igualdade de gênero ou diversidade e inclusão na sua empresa? Diversidade é fato, inclusão também é um processo de tomada de decisão. Quanto você está disposto, você está disposta a colocar um trans, por exemplo, no board da sua empresa? Já pensou nisso? Um negro, né? No Sul, nós temos menos negros do que nós temos no Nordeste, mas a gente tem que olhar esse processo. A parte de homofobia, PCD, então tudo que você está colocando, nós temos excelentes exemplos no Brasil e no mundo. E tem uma série de más exemplos também. Às vezes essa discussão chega a ponto de que o Ministério Público não permite uma empresa privada de elevar o número de lideranças negras dentro dela quando ela resolve fazer por um período, 1, 2, 3, 5 anos, um processo que ela só vai admitir trainees negros para aumentar o número de negros no percentual de gestão dela. Lembra dessa empresa? Uma empresa de comércio, Magazine Luiza. Felizmente, o Ministério Público entendeu que ele não tinha que fazer essa restrição. Então, quando a gente fala sobre uma cota, uma proteção, nós não estamos falando em proteger uma determinada minoria. Nós simplesmente estamos dando uma oportunidade que eles não tiveram no início. Se você é um homem ou uma mulher branca, de classe média alta, que teve uma educação boa, você não teve a mesma educação que o filho da sua faxineira ou do porteiro do seu prédio. Aquele jovem precisa ter uma oportunidade, né, para ele poder sair numa corrida no mesmo nível que a gente. Isso é também diversidade e inclusão, isso é ESG. Mas o principal aqui, para finalizar a minha fala, porque faltam 4 minutos, Suzana, já vou dizer o seguinte: façam o diagnóstico, experimentem saber em que nível vocês estão dentro das suas empresas
E depois, ao saber se eu estou no primeiro degrau ou no 9º degrau de uma escada de 10, nós temos jeito de ajudar vocês a subirem esses degraus. E se você estiver no 10º degrau, estiver no topo, você também tem que fazer muita coisa para se manter lá, porque cair também é muito fácil. Obrigada, Pedro. Eu tenho uma pergunta para o Tiago também, mas aproveitando aqui que o Pedro comentou da Legaro, a gente vai deixar o link aqui para vocês e convido a todos a acessarem o site da Legaro, que é uma plataforma desenvolvida, né, aqui pela Codex para a elaboração do diagnóstico. E é uma ação gratuita, esse diagnóstico é gratuito. Então, pode ser uma empresa de pequeno, médio, grande porte. Convido vocês a entrarem lá, fazerem o cadastro, identificarem ali, né, através do diagnóstico, como que estão as ações, o score da empresa, e entrarem em contato com a gente também, se tiverem alguma dúvida, a parte técnica também, nossa equipe aqui está à disposição. E, Tiago, tem uma pergunta aqui, vou precisar da tua ajuda. Pergunta do Miguel. As tecnologias de software de gestão dos parâmetros, reports de ESG, terão grande importância nesse processo? O que tu poderia passar para o Miguel, então, em relação a essas ferramentas que também acaba permeando ali o que a gente fala sobre a Legaro? Claro, Suza. Primeiro, agradecer ao Miguel pela pergunta aí também e colocar que sim, todas as ferramentas, elas vão auxiliar, todas as ferramentas que nos facilitam a busca de dados, o tratamento desses dados, para que eu possa fazer um reporte, dar transparências à forma como é a minha condição e o meu impacto para a sociedade, para as partes interessadas, eles são pertinentes sim, né, e vão ajudar sim. Agora, nós temos, né, diversas ferramentas, diversos softwares internos de gestão das empresas que podem, né, ser adaptados ou até mesmo avaliados após o diagnóstico para ver de que forma nós vamos trabalhar, né, como é que vai ser esses reportes para que sim, se necessário alguma adaptação se fazer ou até mesmo na hora de fazer a divulgação deles, né, a partir dos relatórios de sustentabilidade. Trabalhar essa divulgação de uma forma clara, que todos possam entender, obviamente, né? Mas que o importante é ele tenha o dado, ele tem, assim, sistemas que possam fazer esse tratamento para ele. E agora, assim, né, comentando, né, Susan, fazendo uma reflexão aí com a Kátia, com o Pedro também, né? É mais fácil descobrir, tentar adivinhar qual pauta não é ESG, hoje em dia, relacionada a negócios, governança, né? Acho que nenhuma, viu, Tiago? Nenhuma. Nenhuma, realmente. Então, desde biodiversidade, lá, os investidores, a gente permeou vários aspectos, governança, né, diversidade de gênero. Olha que, né, então é algo complexo, sim, as ferramentas vão ter que se adaptar, né, o diagnóstico, acho que quando inicial, acho que o pontapé inicial realmente, depois do diagnóstico, é fazer uma análise profunda, né, a abertura de diálogo com as partes interessadas frente à matriz de materialidade que a Kátia citou aí, que é uma ferramenta efetivamente que vem se usando, né, e vem se mostrando realmente eficaz e eficiente para isso, e iniciar a jornada, né? Vou pegar aqui o que o Pedro colocou no chat. O importante é dar o primeiro passo, né, Pedro? Eu acho também, o resto vem junto. Vamos embora. Mas vou parar por aqui também, que é empolgante, senão a gente vai falando aqui, né? Exato. É verdade, eu acho que eu vou ter que comentar aqui que precisamos de mais de uma hora da próxima vez, no nosso próximo evento. Com certeza. Chegamos, então, no horário do meio-dia, né? Nosso link talvez encerre em seguida. Eu, aqui, em nome da Codex, em nome dos participantes, então, gostaria de agradecer a presença, a disponibilidade da Kátia, do Tiago, do Pedro, de todo mundo que conseguiu acessar o link. Grande satisfação estar com vocês aqui hoje. Essa pauta é muito importante e queria, nesses últimos minutinhos, não sei se o link vai cair ou não, mas se vocês quiserem deixar alguma palavra aqui de encerramento também para o pessoal que nos assiste, só agradecer, então, pelo evento. Eu vou deixar uma frase aqui do Arthur Ashe, né? Comece de onde você está, use o que você tem, faça o que você pode.
Eu deixo um fraterno abraço a todos vocês. Muito obrigado, Susan. Obrigado, Kátia. Valeu, Tiago. Tudo de bom para vocês. Obrigadão. Também deixo aqui um abraço a todos e sucesso aí na implementação do ESG aí de quem está nos assistindo e ficamos aqui à disposição, tá? Um grande abraço a todos e sucesso. Faça o legado que ajuda bastante, tenho certeza absoluta. Muito. Boa, Pedro. Muito. Nada como saber como é que você está para uma maratona, tá, Tiago? A primeira vez que eu fui treinar, com 55 anos de idade, eu fui treinar com um grupo que já estava treinando, eu corri 500 metros, falei, vou morrer. Né? Em 7 meses eu estava correndo a maratona de Boston e bati meu recorde mundial. Fiz em 5 horas, 44 minutos e 43 segundos. 5 anos depois, há 3 anos atrás, com 60 anos, eu corri de novo e fiz do mesmo jeito. E fiz em 5 horas, 44 minutos e 50 segundos. Quer dizer, deu 7 segundos entre uma e outra. Acho que está razoável, né, Tiagão? Que maravilha. Inspiração. Tem que fazer inspiração mesmo. Quero ver essa moçada aos 60 fazer maratona. Eu acho que eu vou fazer com 65, viu, Suzana? Daqui 2 anos. Tá ótimo, Tá então. certo. Muito obrigada novamente. Estamos aqui à disposição. Os contatos também. Acessem a Legaro e até a próxima. Grande abraço a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço a todos.